César Mussi Ibrahim, psicanalista, mestre em psicologia pela PUC do Rio de Janeiro, professor da CCE da PUC Rio, especializado em atendimentos a adolescente, adulto e família, iniciou a atividade clínica psicanalítica em 19... Me puseram 1900 e mais nada, enfim. E lá vai pedrada, né? A arquitetura emocional dos jovens é o tema de um longo e continuado trabalho de pesquisa do psicanalista. César, por favor. 25 minutos. Bom dia para todos. Queria começar agradecendo o convite. É um privilégio estar com vocês aqui. Queria te agradecer, Laís, o convite. A Laís é uma espécie de embaixatriz do Instituto Alana, lá no Rio de Janeiro, e foi através da Laís que eu estabeleci contato com a instituição. E eu me sinto, de uma certa maneira, estrangeiro aqui em relação à perspectiva do tema e, ao mesmo tempo, muito à vontade na condição de psicanalista, na medida que o legado freudiano, fundamentalmente, se a gente pudesse sintetizar o legado freudiano quando ele estabelece a preocupação com a criança, eu costumo dizer, quando eu falo para educadores, pais em geral, assim, a base, o fundamental, o legado fundamental deixado por Freud em relação à criança diz mais ou menos o seguinte: o que acontecer nos primeiros 5 anos de vida da criança determinarão, de uma maneira quase que irreversível, quem ela se constituirá como adulto no futuro. Então, Freud, no final do século XIX, estabeleceu uma espécie de, parodiando o discurso do Instituto Alana, do honrar a criança. O Freud, lá no final do século XIX, estabelece um pouco a importância desses primeiros fundamentos de ordem emocional que vão constituir, vão determinar aquilo que lá na frente será chamado de saúde mental ou psicopatologia. Então, essas vicissitudes do caminho da criança são determinados por esses primórdios. E a gente, quando fala em criança, é preciso também não perder de vista a condição recentíssima na história da humanidade, disso que, na verdade, é um construto, é uma construção muito recente na história da humanidade, e está lá na História Social da Criança e da Família, do Philippe Arrier, enfim, que estabelece uma espécie de inauguração da infância nos últimos, talvez, dois séculos, um pouco mais do que isso. Então, a gente está tratando assim da condição da criança, a adolescência é muito mais recente, né? E do ponto de vista da história da humanidade, essa é uma preocupação com a qual a humanidade lida do ponto de vista histórico como se fosse ontem. Então, a gente está engatinhando na compreensão da importância da infância e desenvolvendo instrumentos um pouco mais sofisticados para fazer essa proteção em todos os níveis, né, de salvaguarda do que seria a infância, né? E, assim, desde os tempos mais antigos, a presença está lá no mito dessa nossa civilização judaico-cristã, está lá presente o mito de Herodes, está presente o mito do infanticídio, está presente a existência da pulsão filicida. Quer dizer, isso que a gente assiste em 2014, no século XXI, lamentável episódio lá no Rio Grande do Sul, recentemente aqui em São Paulo, a criança jogada pela janela, na verdade, uma recorrência na história da humanidade desde sempre. Ou seja, lidamos com essa pulsão destrutiva da humanidade desde sempre. E é preciso que se estabeleça se a gente se pretende entender. Ontem fizeram uma pergunta aqui na mesa, né, que ficou reverberando na minha cabeça, e as pessoas
trouxeram as suas experiências ontem à noite. Em algum momento voltava a questão, como uma espécie de retorno do recalcado, mas por que a criança não é a prioridade absoluta? Quer dizer, por que esse óbvio para a maioria de nós, para a maioria da humanidade, ele não ocorre de uma maneira cristalina, absoluta, efetiva nas relações humanas no século XXI, com os avanços que a humanidade desenvolveu nesses últimos, pelo menos mais aceleradamente, nesses últimos 300 anos de história? Por que a criança não é uma prioridade absoluta? E para a gente entender, assim, por que a criança não é prioridade absoluta, é preciso que a gente avance um pouco mais no alargamento da compreensão do fenômeno, na medida que a humanidade não é prioridade absoluta ainda. A humanização não é prioridade absoluta, tal como a maioria de nós gostaria que fosse. É preciso que a gente distingua duas vertentes constitutivas da cultura contemporânea. Se a gente for falar do desenvolvimento tecnológico pelo qual a nossa cultura avançou nos últimos 200 anos, a gente pode ter orgulho da nossa espécie, orgulho da humanidade. Avançamos nas ciências, de uma maneira geral, na busca de novas tecnologias, inclusive na direção da erradicação da fome no planeta, na possibilidade de trazer conforto, mobilidade no planeta, todas as formas, acesso às informações, etc. Avançamos de uma maneira espantosa em relação a partir do anúncio do Nietzsche, quando instaura e anuncia a morte de Deus e abre caminho para o iluminismo, abre caminho para a ciência, avançar no sentido de propiciar à humanidade os recursos tecnológicos dos quais a gente dispõe hoje. Então, essa é uma vertente importante sobre a qual a humanidade ainda tem um controle muito pequeno na relação da utilização da tecnologia para o bem e para o mal. Porque o desenvolvimento da tecnologia é bem-vindo, mas a discussão que se estabelece é para onde essa tecnologia está encaminhando a humanidade. Vertente 1. Vertente 2. Se a gente comparar os avanços tecnológicos desenvolvidos pela humanidade com os avanços no campo emocional, no campo da humanização, no campo da proteção, não da criança, não só da velhice, não só dos desvalidos, não só dos que não têm acesso à alimentação, informação, lazer, etc., a humanidade se mantém, numa certa medida, tal como esteve na Idade Média, ou talvez pré-Idade Média. A barbárie é perpetrada tal como sempre se perpetrou. Então, você assistiu recentemente lá no Rio de Janeiro, só para trazer um fato, da pobre mulher sendo arrastada numa viatura oficial da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Foi arrastado tal como se arrastava e se esquartejava de cavalos ou de outros animais na Idade Média ou na Antiguidade. A contribuição freudiana, ela fala, porque para a gente poder entender e poder dar conta desse tema que está proposto aqui para a mesa, o que é a infância brasileira? Quem é a criança brasileira? É preciso a gente alargar a discussão e pensar o seguinte: quem é a humanidade na contemporaneidade? Qual é a distância que existe entre a barbárie e a hominização, a humanização da humanidade do século XXI? Qual é a diferença, o que nos distingue essencialmente da humanidade da Idade Média? O que nos distingue em relação a nosso funcionamento como espécie há 5.000 anos atrás? Fizemos alguns avanços
na superfície, na camada de esmalte. A humanidade tem uma vitrine comparada com os últimos 500 anos que a gente olha para nós mesmos e admiramos o que nós conseguimos obter através do avanço do trabalho, a conquista tecnológica e o avanço da ciência. Mas a capacidade de humanização continua tão precária como sempre foi. Agravada agora por esse anúncio da morte de Deus, não que eu faça apologia, e não é a nossa discussão aqui hoje sobre o tema da religiosidade, a importância da religiosidade na constituição da subjetividade humana, mas a gente pode dizer que o jovem, a criança, o adolescente, o jovem em geral, aliás, o Frei Beto, quando fala do jovem contemporâneo, ele classifica, ele categoriza, muito curiosamente, as idades emocionais da contemporaneidade, dizendo, é claro que é uma provocação do Frei Beto, mas no fundo ele está falando de um retrato caricato da nossa contemporaneidade, quando ele diz, a infância vai, atualmente, né, de 0 a 20, a adolescência vai de 20 a 40, e de 40 em diante somos todos jovens. É uma nova classificação das idades emocionais que fala de uma espécie de infância, por um lado abreviada e ao mesmo tempo estendida, e de uma adolescência quase que interminável. E de uma adolescência interminável que desemboca numa espécie de juventude, essa juventude que é buscada pela humanidade desde sempre, através desse elixir da juventude, da imortalidade, que erradica, como a gente gostaria de erradicar a pobreza, a fome, etc., erradica a miséria do envelhecimento, como se velhice fosse uma espécie de sinônimo de algo deplorável. E cria-se, a partir daí, uma espécie de cultura da obsolescência, que diz mais ou menos o seguinte, tudo que é velho deve ser descartado. Quer dizer, o novo, isso serve muito bem aos propósitos do neoliberalismo, da Revolução Industrial, que propõe uma espécie de inovação permanente. Então, assim, para a gente poder entender a infância brasileira, ou a infância contemporânea, ou a humanidade contemporânea, é preciso entender as limitações intrínsecas da condição humana. Isso está lá em Freud, em 1929, numa obra clássica, intitulada Mal-Estar na Cultura, Mal-Estar na Civilização, em que o Freud fala dessa pulsão autodestrutiva, a pulsão de Thanatos, a pulsão de morte, presente, inerente à condição humana, que se degladia com Eros, pulsão de vida, que nos faz pensar, avançar, que produz Instituto Alana, que produz os avanços da humanidade, e que está em permanente conflito com a pulsão de morte. Quer dizer, a luta entre o bem e o mal não é a luta entre os defensores da criança e aqueles que perpetram a barbárie. A luta entre o bem e o mal é intrínseca, ela está no interior de cada um de nós. Porque na medida na qualidade de eventuais defensores da erradicação da fome, da pobreza, da miséria, da antiviolência, etc., perpetramos involuntariamente, inconscientemente e, às vezes, imperceptivelmente, barbáries conosco, com os nossos filhos, com os nossos vizinhos, com a nossa empregada, com o motorista, com os vizinhos, etc., etc. A contribuição freudiana, ela traz uma perspectiva de reflexão sobre de que maneira estou funcionando na condição de ser humano, em primeiríssimo lugar, na relação comigo mesmo. Para, no momento seguinte, poder, de que forma estou estabelecendo, a partir dessa relação comigo mesmo, a relação com o outro. A alteridade se inaugura efetivamente a partir de uma renúncia que na psicanálise
a gente chama de destituição narcísica, quando a criança é dolorosamente levada a entrar em contato de uma maneira muito dolorosa com a ruptura daquela fantasia que preside o funcionamento psíquico de qualquer criança e que jamais nos abandona, porque dentro de nós reside uma criança, que diz mais ou menos o seguinte, o princípio diz mais ou menos o seguinte, lá no mundozinho infantil, é universal. Espero ardentemente que a realidade externa funcione à imagem e semelhança do meu desejo. É isso que toda criança fantasia na sua onipotência narcísica, com uma espécie de anseio pelo paraíso permanente. Anseio, porque no fundo, a trajetória existencial humana é uma trajetória de retorno a um estado paradisíaco que foi experimentado durante a vida uterina e que a gente busca interminavelmente ao longo da nossa existência uma espécie de reencontro paradisíaco, seja numa relação amorosa, seja num estado nirvânico de gozo de qualquer natureza, e que reestruturaria, resgataria, recomporia uma espécie de estado latente que é próprio do mundo infantil, de que a realidade possa funcionar à imagem e semelhança do nosso desejo. Ora, esse dado é universal, e por mais que a gente tenha atingido a pretensa maioridade civil, e que o jovem tenha habilitação para dirigir, esteja dentro da universidade, responsabilidade civil, etc., continuamos, do ponto de vista humano, dentro da universalidade do princípio do prazer. Esperamos, do ponto de vista inconsciente, que a realidade continue funcionando da maneira como a gente está prevendo. Esse dado é absolutamente universal e atemporal na história da humanidade. A especificidade que torna a questão mais complexa na contemporaneidade é que, e agora a gente fala de uma espécie de circunstancialidade do século XXI, dos 4 pilares que sustentavam a cultura nos últimos, pelo menos, 500, talvez 1000 anos, que são igreja, Estado, família e, mais recentemente, escola. A igreja, a partir do anúncio, a igreja no sentido da religiosidade, a partir do avanço da ciência e do advento do iluminismo, a religiosidade vem perdendo espaço para a ciência progressivamente, com perdas e ganhos. Isso significa que o trabalho feito pela religiosidade, eu venho de uma formação em colégio religioso no Rio, São Bento, em que o fato do aluno, na época de escola religiosa, conviver com a cultura religiosa, estabelecia-se desde muito cedo a internalização dos valores morais, de modo que o garoto, a criança, desde muito cedo, estabelecia, com a ajuda desses componentes religiosos morais, a distinção entre o bem e o mal, que vai sendo diluída na justa proporção em que os valores religiosos vão sendo empalidecidos pela cultura das certezas propostas pelo pseudo-avanço da ciência, que é bem-vinda por um lado, mas é claro que a gente discute efetivamente de que maneira essa ciência, ou o avanço dessa tecnologia está sendo usado, a ponto de colocar em risco a continuidade da nossa espécie no planeta. Então, assim, a que estaria servindo o avanço dessa tecnologia? O segundo pilar, o Estado, que era uma espécie de asseguramento, não só dos direitos e da proteção dos tutelados pelo Estado,
avança para uma espécie de degradação de toda a ordem, que a gente olha hoje, falando de uma realidade mais próxima nossa, a saúde pública, a educação pública, esse tema que a gente está discutindo aqui desde ontem, a proteção, eu vou estender a proteção da criança, a proteção aos desvalidos de uma maneira geral. A gente olha para a ação do Estado e a gente vê o quanto não pode mais se contar com o Estado, o quanto não pode mais se contar com a presença desses valores éticos e morais dados pela religiosidade. Eu sou de uma geração em que os mais velhos diziam assim, estuda, vai para a faculdade, faz concurso para o Banco do Brasil ou para a Petrobras, que teu futuro está assegurado. Você vai ter educação pública, saúde pública e tua existência está assegurada. O Estado não assegura mais o que quer que seja, a não ser a incerteza. Isso não é uma exclusividade nossa. Essa é uma exclusividade do mundo contemporâneo. Então, restam essas duas instituições que avançam a trancos e barrancos. Família, por um lado, e escola, por outro. E, curiosamente, a gente sente que essa quebra da autoridade que a gente assiste em relação, eu gostaria de fazer um breve parênteses, em relação à defesa dos direitos da criança, que, obviamente, somos todos signatários e cerramos fileiras em relação à defesa da criança em todos os âmbitos, mas é preciso que se diga também que criança tem que ter dever. Adolescente tem que ter dever. Porque esses que perpetram a barbárie hoje, provavelmente foram crianças que não tiveram freio civilizatório. Porque não se amarra, Irene, criança, adolescente em poste, se não tiver sido feito um trabalho de educação fundamentado hoje na família e na escola, que rompa com a onipotência das crianças de classe média, de uma maneira geral, que reinam soberanamente sobre os adultos da contemporaneidade. Então, para a gente formar efetivamente cidadão, é preciso que se dê às crianças, efetivamente, não só esse dever de casa acadêmico, mas criança tem que ter o dever de respeitar os mais velhos. Criança tem que lavar a louça de vez em quando, tem que arrumar o quarto, independentemente da faixa socioeconômica. Criança tem que desligar a televisão e o computador e tem que ter hora na hora de dormir, tem que ter hora para acordar, para comer, para dormir, o que comer, etc, etc. Então, existe um outro pilar que está se constituindo imperceptivelmente a olho nu, no vácuo deixado por esses pilares, igreja, Estado, e pela falibilidade das instituições, família e escola, que tentam se associar, juntar forças para poder dar conta de um fenômeno complicadíssimo e ainda assim não conseguem dar conta da constituição de uma subjetividade saudável. E uma subjetividade, que eu estou chamando de subjetividade saudável, é uma subjetividade que tenha freio, que tenha sido destituída dessa fantasia onipotente de que a realidade funciona à imagem e semelhança do que eu quero, e que basta estalar meu dedo que eu vou ter o iPhone, o iPad, a vovó vai deitar para eu passar sobre ela como se ela fosse um tapete vermelho, e dá para cuspir na cara da vovó, e todo mundo acha engraçadinho. É preciso que a gente se dê conta de que há um outro pilar imperceptivelmente sendo constituído e que constitui a subjetividade do jovem contemporâneo, que são os meios de comunicação. Por que a autoridade está empalidecida de uma maneira geral? As crianças têm acesso à informação como nunca tiveram. E esse acatamento à autoridade do mais velho, à autoridade do professor, ele está vinculado à ruptura com a transcendência. Essa transcendência que foi rompida lá a partir do anúncio do Nietzsche com a inauguração da morte de Deus,
cujos monarcas eram os sucessores durante a Idade Média, eram representantes divinos na Terra, e que pais, professores e patriarcas assumiram um pouco a herança dessa transcendência divina, depois monarca, mais tarde patriarca, e os representantes da autoridade paterna, ou falando numa linguagem psicanalítica, os representantes da função paterna, que não tem nada a ver com o papai, a função que instaura a lei, estabelece a restrição, estão razoavelmente falidos na medida que a criança não reconhece no adulto, e é muito curioso o diálogo, eu assisto diariamente no meu consultório, atendo famílias, às vezes crianças de 10 anos, outro dia assisti um adolescente de 14 discutindo com os pais sobre o uso da maconha dentro de casa, falando como se estivesse falando com um garoto da idade dele, como se estivesse discutindo de igual para igual. E, pasmem, os pais entrando na discussão como se fossem de igual para igual. É preciso intervir e dizer, meu senhor, o senhor não está falando com o seu amigo, o senhor está falando com o seu filho. E com o seu filho, é preciso que se estabeleça regras de exercício de autoridade, sem as quais esse menino, essa menina, vão encontrar no mundo, como se fosse uma ladeira abaixo sem freio, riscos extraordinários. Então, assim, a humanidade se coloca no momento de uma maneira muito incompetente para poder lidar com essas exigências colocadas pela infância contemporânea, que no fundo, infância e adolescência, estão clamando por socorro, estão clamando por restrição, estão clamando por proteção também, mas não essa proteção paternalista só, não essa proteção que assegura os direitos da criança e que é bem-vinda, mas que paralelamente também assegure a restrição ao desejo, a restrição à abundância. A criança e o adolescente precisam entrar em contato com a escassez, com a privação, porque o que constitui a saúde mental é a familiaridade com a frustração, a familiaridade com a privação. O que torna o ser humano razoavelmente constituído do ponto de vista da humanização, ou seja, falando isso de outra maneira, o que nos afasta da barbárie, o que nos diferencia da animalidade e nos empurra para a cultura é a restrição das garras e dos caninos, é a restrição da animalidade, é dizer para a criança, filhinha, filhinho, te amamos, e porque te amamos e queremos te proteger, vamos te privar. De modo que, a partir dessa familiarização com a privação, a criança possa ter acesso ao conhecimento. Porque nenhuma criança vai fazer o dever de casa se a mamãe e o papai não estiverem em casa e tiver à disposição o videogame, a televisão e o computador. A maconha, a sexualidade, lá no Rio, a praia, e tudo que o mundo pode oferecer para crianças e adolescentes de classe média. A criança vai ter acesso ao conhecimento a partir de uma familiarização com a privação. Que ela seja capaz de chegar no fim do ano e dizer, orgulhosa para a família, para o papai, para a mamãe, passei de ano. Passar de ano não é uma tarefa simples, porque passar de ano significa ter aberto mão de uma parcela significativa do prazer cotidianamente. Ter aberto mão de uma parcela de tempo que ela poderia estar mergulhada no videogame cotidianamente. E essa relação que é preciso que se estabeleça na criança, entre plantar e colher. Porque parece que a classe média instituiu uma ideologia nos adolescentes contemporâneos, de que não precisa fazer nada para colher, que não é preciso nenhum esforço para avançar, como se a humanidade tivesse avançado por obra do Divino Espírito Santo. Para qualquer avanço que a humanidade obtiver, para qualquer indivíduo humano, qualquer avanço que ele obtiver, será fruto de renúncia ao prazer.
Nós somos seres vocacionados pela pulsão hedonista. Há uma vocação empírica, biológica, constituinte de toda a espécie animal, de todos os mamíferos, na direção do bem-estar, na direção do prazer. Isso é universal. Educar significa restringir uma parcela desse prazer, porque amamos e desejamos que os futuros adultos, tendo sido freados na sua impulsividade primária, primitiva, homicida, autodestrutiva, onipotente, avassaladora, que avança na direção da obesidade mórbida, da compulsão para o jogo, da compulsão sexual, para as múltiplas formas de deformação da sexualidade humana. Se nós queremos seres que sejam capazes efetivamente de conter a perpetração da barbárie contra crianças, contra a humanidade de uma maneira geral, devemos avançar na direção de uma educação que contenha a impulsividade primitiva da criança. Obrigado pela atenção.